Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos para o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós hoje vamos para o nosso segundo encontro, a segunda parte da introdução sobre essa obra, o Livro dos Espíritos. O Michel, no nosso encontro da semana passada, ele tratou, de alguns assuntos que está na nossa playlist, então, caso você queira estudar o Livro dos Espíritos, é só você ir lá na playlist que tem desde o início a introdução ao estudo da doutrina espírita, o Prolegômenos, e antes de iniciarmos a primeira parte do Livro dos Espíritos, nós achamos interessante falar um pouquinho sobre a obra, né? Então, por isso nós damos o título Introdução sobre a obra, sobre o Livro dos Espíritos. Bom, peço a você, caso ainda não se inscreveu, que se inscreva, curte, comente e compartilhe. Tenho aqui ao meu lado o Michel Macedo, do Rio Grande do Sul, que tá frio pra caramba, né, Michel? E também tem o Eric, do Rio de Janeiro, que veio, nos prestigiar aí no estudo da noite de hoje. Vou passar a palavra para o Eric primeiro, depois, Michel, você. Boa noite, Eric, obrigado por você estar aqui conosco. Boa noite, e espero que seja um excelente estudo, né? É uma obra importante e é importante fazer essa introdução, né? O próprio Cosme, ele tem um livro de introdução a essa obra, o Michel já deve ter citado, né? Onde ele cita a estrutura pedagógica, né, da obra. Então, é importante falar primeiro da estrutura e depois entrar na obra em si, realmente. Michel, fique à vontade. Então, boa noite, Lauro, boa noite, Eric. Aqueles que nos acompanham no estudo de quarta-feira já conhecem o Eric, né? Nosso amigo, nosso irmão, que estuda Kardec conosco. O Eric tem um canal Espiritismo em Kardec, é um dos canais necessários aí no movimento espírita. É um canal impressionante a quantidade de conteúdo que o Eric tem lá. Os espíritas do mundo inteiro que ele mantém contato, que ele entrevista. Então, é um canal também que a gente indica que as pessoas sigam, que as pessoas acompanhem. E é o nosso amigo aí que estuda com a gente na quarta. Ele e o José também são sempre bem-vindos aqui para participar conosco. A gente está, para aqueles que não estavam na segunda passada, a gente está só vendo alguns pontos que hoje a gente já termina para entrar propriamente na obra, né? A gente comentou que sempre o ideal é a gente focar na obra, é focar em Kardec falando, mas a gente conversou e julgou útil fazer uma pequena conversa, coisa rápida, mostrando alguns detalhes, algumas curiosidades da obra antes da gente entrar, né? Ainda mais que a primeira parte do Livro dos Espíritos é uma parte que não é fácil, é uma parte que trata de muitos assuntos que não são propriamente do Espiritismo. A gente chegou a comentar sobre isso na semana passada, né? Inclusive, a gente indica que é fundamental que quem não assistiu os estudos passados da introdução lá ao estudo da doutrina espírita, estudem, o Lauro fez esse estudo, e quem fez também do Prolegômenos, e quem não viu nosso primeiro encontro, segunda passada, também é importante ver, né? Tá aí no canal. E hoje a gente vai dar uma continuidade. Só para retomar, a gente viu semana passada ali a divisão de como é que está distribuído o Livro dos Espíritos, né? A segunda edição. A gente comentou sobre aquela nota que Kardec faz da segunda edição, que em muitas traduções do português não apareceu, mas que tem essa nota no Kardecpédia, consegue ler, né? A gente falou sobre o livro do Cosme também, que o Eric chamou a atenção agora, que é uma das obras fundamentais que ajudam a entender a obra de Kardec, porque ele muito bem mostra toda a estrutura didática do Livro dos Espíritos, mostrando como Kardec era um gênio, porque ele conseguiu pensar em todas as situações possíveis, né, para estudar o espírito, que é o objeto de estudo do espiritismo.
A gente já comentou um pouco sobre isso na semana passada, que a gente vai ver na primeira parte, Kardec apresentando basicamente os conceitos de Deus, espírito, matéria, e a gente vai ver que o objeto em si, que ele vai desenvolver toda a ciência, a filosofia, é o espírito com E maiúscula, né? E a gente vai ver que há questões nessa primeira parte, como a gente comentou, que o espiritismo ou vai mostrar as limitações para a gente entender, ou a gente vai ver que são questões que o espiritismo não vai entrar, porque é da alçada das ciências que tratam da matéria, né? E quando ele entra, então, no assunto do espírito, ele vai desenvolver toda a segunda parte, terceira parte, quarta parte do Livro dos Espíritos. Mas ainda antes da gente entrar propriamente, eu separei e passei ali para o Lauro, e com certeza o Eric deve conhecer, alguns pequenos textos de Kardec falando sobre como foi feito o Livro dos Espíritos. São textos que estão na Revista Espírita, né? Então, acho que pode colocar o primeiro aí, eu vou ler, comentar, daí passo para vocês dois também comentarem. É um texto de janeiro de 1858, da primeira Revista Espírita, o primeiro mês, o primeiro fascículo da Revista Espírita. Kardec cria a Revista Espírita em janeiro de 1858. O Livro dos Espíritos surge em janeiro de 57, então já tinha quase um ano da primeira edição do Livro dos Espíritos, e aí vem Kardec mostrando como é que foi elaborado o Livro dos Espíritos. Às vezes há muita discussão no meio espírita sobre como é que foi feito o Livro dos Espíritos, e Kardec fez um texto, né, lá em janeiro de 1858, que o título do artigo é justamente o Livro dos Espíritos. Eu vou ler aqui Kardec falando, né? Como explicamos as comunicações por meio de batidas, outrora chamadas tipologia, são muito lentas e muito incompletas para um trabalho de fôlego. Por isso, tal recurso jamais foi utilizado. Tudo foi obtido pela escrita, por intermédio de diversos médiuns psicógrafos. Nós mesmos preparamos as perguntas e coordenamos o conjunto da obra. As respostas são textualmente as que nos deram os espíritos. A maior parte delas foi escrita sob nossas vistas. Outras foram tiradas de comunicações que nos foram remetidas por correspondentes ou que colhemos aqui e ali, onde estivemos fazendo estudos. Parece que para isso os espíritos multiplicam aos nossos olhos os motivos de observação. Então, notem, ele está falando como que foi feito aqui, ele está se referindo, evidentemente, à primeira edição do Livro dos Espíritos. Ele explica que a tipologia era um meio muito lento. Imagina escrever todo um livro por batidas, né? Cada batida quer dizer uma letra. Até formar uma frase já é demorado, imagina um livro inteiro. Então, seria uma coisa realmente inviável, né? E aí ele deixa claro que todo livro, né? Ele foi feito através da psicografia. Todo o Livro dos Espíritos. E a maioria, ele chega a dizer, né? A maior parte foi comunicações que o próprio Kardec estava junto com os médiuns que receberam. Claro que a gente vai ver daqui a pouquinho que ele também tirou algumas coisas de outras comunicações. Às vezes a gente vai ver comunicações na revista que serviram para se transformar em questões do Livro dos Espíritos, já na segunda edição. Então, ele também fazia isso, né? Mas para as pessoas terem uma ideia de como é que foi feito esse Livro dos Espíritos, há até uma polêmica aí dos supostos cadernos, o Eric deve saber sobre isso, melhor do que eu, uma discussão sobre cadernos que Kardec teria pego com algum conteúdo, mas pelas pesquisas que foram feitas recentes, não há nenhuma comprovação desses cadernos, né? Então, realmente, como Kardec diz aqui, a maioria do Livro dos Espíritos veio da psicografia com a presença de Kardec e os médiuns dele, e o restante de algumas comunicações que ele recebia de outros locais, né? Uma coisa interessante, daí eu já passo para o Eric, é que Kardec, ele estudava e estava envolvido com a ciência espírita o dia todo.